Meus irmãos, a coisa está realmente muito séria. Principalmente você que acompanha os nossos vídeos, você tem certeza disso. Você sabe que algo grande está acontecendo no mundo. Tem aparecido diversos fenômenos e entre eles os mais intrigantes são essa quantidade absurda de fenômenos luminosos no céu, explodindo de repente. Nós fizemos vários vídeos esses dias mostrando exatamente esses fenômenos. Acredito que eu tenha colocado aí como fundo de tela. E no meio de diversas teorias chamadas de conspiração ou piração, existe uma que esses fenômenos luminosos, na verdade, seriam mísseis. Mísseis que estão sendo disparados e abatidos no ar. É claro que os governos negam essa informação, não passa, deixar bem claro aqui, não passa de uma simples teoria conspiratória, mas cada vez ela começa a fazer um certo sentido, família. Aconteceu um desastre agora nos Estados Unidos, e mais de 100 mil litros de cloreto de vinil foram liberados no ambiente para evitar uma explosão, meus irmãos. Depois que um trem que transportava esse químico se acidentou nos Estados Unidos, cloreto de vinil é altamente tóxico e cancerígeno. E houve, meus irmãos, o que o mundo está chamando de apagão informativo. Jornalistas que tiveram coragem de publicar sobre isso foram presos. Ok? Foram presos. Dizem que mais de 10 jornalistas foram presos. É claro que a gente não tem essas informações confirmadas. Quando é naqueles outros países, tido como outro lado, né, os comunistas malvadões, e de fato são, as informações vêm pela outra parte. Mas quando é essa mesma parte que também age do mesmo jeito, eu estava vendo um certo país, meus irmãos, que foi atacado, que disseram que lá tinha armas químicas. Eu não vou falar o nome aqui porque vocês sabem que esses assuntos são delicados, mas é só você procurar, né? Um país invadiu o outro dizendo que lá tinha armas químicas. Pegaram o líder daquele país. Até hoje não acharam essas armas químicas, né? O que acharam mesmo foi os depósitos de petróleo dos caras, isso sim. Mas vamos lá. Existia uma prisão lá que esse governo malvadão, que foi preso e acusado de ter armas químicas, usava para torturar as pessoas que discordavam do seu regime autoritário, assassino e etc. Beleza. Por isso que eu digo a você que não tem mocinho nesse meio. Aí chegou os mocinhos, chegou a Liga da Justiça. Aí o povo, graças a Deus, agora esse lugar vai mudar. Já veja a história sendo reescrita. É trágico, meus irmãos. A gente ri, mas é trágico. Porque o gado é sempre gado. E aí o que é que aconteceu? Os mocinhos da Liga da Justiça usaram essa mesma prisão, essa mesma base, para fazer exatamente o que o governo malvadão fazia. Pegavam aqueles que discordavam, que estavam lutando contra eles, classificava como aquele nomezinho T, né? Ri, e o resto você já sabe. Classificavam assim e faziam as mesmas coisas com eles no mesmo lugar. Quer dizer, meus irmãos, são duas faces do mesmo sistema e o povo não entende. Tem um que serve mais rápido? Tem, é óbvio, tem um que serve mais rápido. Se você contratar 2 empregados para sua empresa e pagar o mesmo salário, colocar na mesma função, você vai ver que um tem qualidades e defeitos diferentes do outro e rende de forma diferente. Nunca você acha 2 iguais. Pergunta a qualquer pessoa que contrata. E por que você acha que vai ser diferente aqui? Só porque se trata de uma coisa maior? Os princípios são os mesmos. É as duas faces do mesmo sistema. Então, esses jornalistas que começaram a divulgar que é um novo Chernobyl químico nos Estados Unidos foram presos, certo? E até agora diz que milhares de animais estão mortos naquela região, porque é um produto altamente químico. E essas mortes desses animais acontecem em um raio de 100 milhas, meus irmãos. Centenas de peixes mortos também, a mesma coisa. Até mais longe, no riacho de Leistenhum. As pessoas que moram lá naquela região perceberam que até as suas galinhas, peixes, né, ali da própria casa deles, também estão falecendo. Um morador relatou que deixou um cachorro dele saudável, com apenas 2 anos, cachorro super ativo, jovem demais, né? E o cachorro saiu para ir no pátio e ele foi ao banheiro. Quando voltou, cadê o cachorro? O cachorro já ficava sempre lá esperando ele. Saiu procurando pela casa, quando viu, o cachorro estava lá no pátio, mortinho da Silva. O que foi que fez isso? E aí, meus irmãos, você está vendo o quê? OVNI explodindo no ar. E aí eu pergunto a você, o que você acha que é isso de fato, família? Será que nós estamos sabendo da verdade?
É o que nós vamos descobrir juntos agora, mas antes, pega agora mesmo a sua sopa de feijão e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Você vê aqui as matérias, meus irmãos. Tá nos principais portais de informação, até porque agora não dá mais para esconder, tá certo? Mas olha só, Opera Mundi, desastre químico nos Estados Unidos leva autoridades sanitárias a compararem cenário com Chernobyl. Diário de Notícias, acidente de comboio com químicos nos Estados Unidos já é comparado com o desastre de Chernobyl. Revista Fórum, Estados Unidos resiste a um novo acidente químico e moradores do Arizona são orientados a evacuar. Isso é só algumas das principais, meus irmãos, mas se você procurar aí vai achar muitas informações, tá certo? Então veja só, vou passar como sempre aqui pra vocês, para não dizer que a gente é irresponsável, que fica inventando as coisas aqui, a informação do jeitinho que tá na mídia. Em seguida a gente vem dando sempre o nosso ponto de vista como sempre. Os Estados Unidos registraram mais um acidente químico na noite da terça-feira de 14 de fevereiro de 2023. Um caminhão que carregava ácido nítrico se acidentou no condado de Pima, no Arizona. Diante da alta toxicidade do composto químico, os moradores da região foram orientados a evacuar a região. De acordo com as informações do Independente, o acidente teria envolvido um caminhão trator que puxava um reboque de caixa que capotou, rolou de lado e liberou o ácido nítrico. O estado de saúde do motorista é desconhecido. Provavelmente, né, família, se ferrou, porque esses produtos você não pode nem chegar perto, imagine tomar um banho. Além da evacuação das pessoas que moram perto do local do acidente, os moradores também foram orientados a não utilizar o ar-condicionado para evitar levar para dentro de seus lares o agente químico e tóxico. Nós temos umas imagens aqui do Twitter e eu vou colocar para vocês verem, em seguida a gente volta com a notícia. Vamos lá. Terrível, né, meus irmãos? Só orar pelos nossos irmãos lá nos Estados Unidos. O jornal Arizona Daily Star afirma que as escolas foram afetadas e as aulas suspensas. O Parque Tecnológico da Universidade do Arizona também foi evacuado. Desde a madrugada desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, que o Corpo de Bombeiros de Tucson, o Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Pima e a Unidade de Resposta a Matérias Perigosas do Departamento de Segurança Pública estão trabalhando para contornar o acidente, que formou uma imensa fumaça laranja e amarela pela região. O Corpo de Bombeiros de Tucson, por meio de suas redes sociais, afirmou que a Interestadual 10, onde ocorreu o acidente, vai permanecer fechada por tempo indeterminado. O acidente do estado do Arizona ocorre 12 dias depois de um outro que ocorreu em Ohio, quando um trem-carga descarrilhou na cidade da Palestina Oriental. A tragédia ocorreu no início de fevereiro, mas a preocupação vem aumentando a partir da divulgação de imagens de vagões em chama, lançando uma intensa e tóxica fumaça escura. Milhares de moradores da cidade foram obrigados a deixar suas casas por causa do perigo de intoxicação. Contudo, já foram autorizados a retornar. Mesmo assim, existem muitas pessoas que não querem voltar, em consequência de notícias com o surgimento de peixes mortos na região. O trem tinha 150 vagões, dos quais 50 saíram do trilho, sendo que 20 desses carregavam produtos perigosos. O acidente causou vazamento de cloreto de vanila, material que explodiu, pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça preta no ar. O material é altamente inflamável e cancerígeno, que pode ser mortal, causa queimaduras ou, se inalado, sérios danos ao pulmão. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos acompanhou o trabalho e afirmou que o impacto ao meio ambiente foi mínimo, mas que segue monitorando o ar e a água da região, o que é questionado por muitos moradores que não querem voltar para casa com medo de intoxicação. Quer dizer, estão dando essa desculpa, meus irmãos, mas os próprios moradores lá não confiam nisso que está sendo feito. O caso de Ohio tem sido comparado com o acidente nuclear de Chernobyl, porém especialistas estadunidenses descartam tal similaridade. Aqui encerra a matéria, essas são as informações oficiais, certo, meus irmãos? Agora, aqui é minha opinião, deixar bem claro aqui para quem vai analisar esse vídeo, né? O analista, provavelmente esse vídeo será analisado, então eu quero deixar bem claro, isso que a gente falou é informação do consenso, né, jornalístico. Qualquer portal de informação que você procurar vai estar escrito isso. E agora é que vem minha opinião. Eu acho, tá certo? Deixar bem claro. Não é porque eu tô fazendo o vídeo, o cara que tá fazendo o vídeo ele sabe das coisas. Não. Minha opinião vale tanto quanto a sua.
Nem mais, nem menos. Afinal de contas, meus irmãos, nem eu nem você estava lá nessa hora. Né? Pode até ter algum inscrito aqui que estava e ter uma ideia melhor das coisas, mas nós não estávamos lá. Então, apenas achando, eu não acho que esses acidentes envolvendo justamente produtos altamente tóxicos e cancerígenos, como você ouviu, está acontecendo por acaso justamente em uma hora que a treta entre aqueles dois países, você sabe muito bem qual é, não está tendo uma treta entre dois países, que na verdade nunca foi entre os dois países, se trata de duas forças se enfrentando que querem reger o mundo. Não sei se é um grande teatro para com isso fazerem a terceira treta e eliminar uma parte da população que cada vez perde mais a sua serventia, já que a tecnologia, na maior parte dos serviços que antes precisava de 20, 40, 50, 60 pessoas para fazer, hoje você faz com máquinas. Então o que é que você nota? A população crescendo e ficando cada vez mais sem ter serventia na própria sociedade. Quem já assistiu filmes, como eu já sempre cito aqui, né? Como O Preço da Manhã, por exemplo, sabe que na realidade daquele filme, quem não tinha serventia era cortado, era tirado, descartado. Para mim, o que está acontecendo é algo bem parecido, certo? Então, na nossa realidade, existe uma treta entre dois países que na verdade não é. É entre duas forças que querem reger o mundo e estão lutando lá como se fosse uma arena, como se fosse um palco. É como se você tivesse um time de futebol e eu tivesse outro e dissesse, olha, vamos jogar lá no Palestra Itália, vamos pra lá, vamos jogar lá. Escolhemos o lugar, não é meu nem seu, mas a batalha será travada lá. Então eu vejo isso hoje em dia. E com a tecnologia que esse país frio, né, onde habita o Zangief do Street Fighter, ele diz ter muitas armas que, se ele usasse, as pessoas não saberiam nem o que o atingiu. O governo americano sabe o que realmente aconteceu, eu não tenho dúvida disso. Ele sabe o que aconteceu. Agora eu pergunto a você. Estando você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, no lugar da autoridade que está sentado lá, na maior cadeira, né? A maior posição do mundo, vamos colocar assim. Você diria à população, olha, nós estamos sendo atacados e não temos como nos defender. Você diria isso? Eu acredito que o que está acontecendo são sinais. Eu acredito que o que está acontecendo agora, um intervalo apenas de 12 dias envolvendo justamente produtos químicos. E o cara disse, olha, eu tenho um míssil aqui. Olha o que foi falado, eu tenho um míssil aqui. Que ele é indetectável. E a gente falou quando ainda dava para falar disso, né? Eles usaram para mostrar que realmente tinham. Disseram que era mentira, que era um blefe, que ninguém tinha essa tecnologia. Ele usou, de repente estourou justamente um depósito onde estava sendo entrega, onde estava sendo mandada ajuda, né? Armas para os caras lá lutarem, continuarem lutando lá no país deles, para supostamente defender seu próprio país. E justamente nesse lugar de repente explodiu. E aí o pessoal, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí eles disseram, olha aí o que eu falei para vocês. Eu apertei um botãozinho aqui e vocês só viram um pipoco. E aí viram, botaram fé que realmente ele tinha essa tecnologia. E aí eu pergunto a você, meu irmão. Se eles estão sendo atacados justamente por estar financiando e instigando toda aquela treta que está também ceifando a vida de muitos dos dois lados, eles admitiriam? É só isso que eu pergunto para você. Eu não estou pedindo que você acredite na minha teoria, no meu achismo, que isso é só achismo. Mas eu pergunto a você, se você estivesse nessa cadeira, você diria publicamente? Meu irmão, é óbvio que não. Tá certo? Então tá acontecendo muita coisa, como eu disse para você. Não é época, seja o que for, não é época de você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá certo, meus irmãos? Não deixe, porque o mundo tá mudando muito rápido. Seja por causas naturais ou por ação do homem, seja uma coisa ou outra, os resultados são os mesmos. Então, meus irmãos, não desperdice as oportunidades que você tem, tá certo? A Matrix é justamente isso, nos deixar correndo para lá e para cá e não percebendo o que verdadeiramente importa. Então, meus irmãos, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença neste canal, mais uma vez. É graças a vocês que a gente ainda continua no ar. Eu peço que você comente, né? Nem que seja para dar um ok. Isso ajuda no engajamento do canal. Peço que você compartilhe. E não esqueça o like, família. Se você não é inscrito, gostou do conteúdo, considere se tornar membro. Considere se tornar mais um inscrito aqui, mais um irmão. E caso não tenha gostado, eu peço desculpa por ter tomado seu tempo e agradeço a sua presença aqui da mesma maneira. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!